Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli, esse é o videocast Em Detalhes. Aqui, sempre com um convidado, com uma convidada, a gente discute uma temática, uma notícia importante do dia. Eu estou na companhia hoje do escritor, professor João César de Castro Rocha, autor do livro Bolsonarismo, da Guerra Cultural ao Terrorismo Doméstico. Professor, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo aqui ao Em Detalhes. Muito obrigado, Gabriela, pelo convite. É uma alegria dialogar com você e com todos. Professor, vamos lá, né? Quais que são esses desafios para desbolsonarizar o 7 de setembro? Aliás, eu pergunto se esse verbo está correto, se a prioridade seria desbolsonarizar ou então distensionar, desmilitarizar o 7 de setembro. Enfim, tem vários verbos que a gente pode colocar aqui em discussão, né? Gabriela, essa é uma questão tão complexa que envolve tantas coisas. É bastante impressionante para quem, como eu, acompanha o subterrâneo bolsonarista, como hoje, a partir do momento em que não foi dado o golpe de Estado que eles esperavam para a manutenção do Bolsonaro no poder, é muito impressionante como hoje os bolsonaristas se voltaram completamente contra as Forças Armadas. Houve uma pesquisa da Quest há mais ou menos 2 ou 3 semanas, e essa pesquisa trazia uma queda da popularidade dos militares e da confiança nos militares por volta de 10%, o que é algo considerável. Posso trazer a Mas é mais pesquisa aqui, grave. professor? Aproveitar? Estou Por com esses favor, dados na claro, mão. por favor. Porque eu ia justamente fazer uma pergunta sobre isso, né? Sobre essa confiança nas Forças Armadas. Sofreu uma queda expressiva, né? Desde o fim de 22, essa pesquisa da Genial Quest foi divulgada no dia 21 de agosto. E aí, entre dezembro de 22 e agosto de 23, o número dos brasileiros que diziam confiar muito nos militares, a porcentagem é de que caiu de 44% para 33%. E o mais interessante, eu acho, do levantamento, né, professor, é que a queda dessa confiança mais significativa aconteceu entre os eleitores do Bolsonaro no segundo turno da eleição, né? Justamente, porque uma primeira impressão que se poderia ter dessa pesquisa é que a sociedade como um todo começa a se mobilizar para acabar com essa tutela indevida dos militares em relação à democracia. Mas, infelizmente, não é o caso. Desses 10% de queda do prestígio dos militares, a maior parte se deve aos bolsonaristas que deixaram de confiar no Exército, não porque o Exército defendeu a democracia, mas pelo contrário, porque as Forças Armadas não deram o golpe. Isto é, nós vivemos no Brasil uma situação muito mais grave do que nós de fato estamos compreendendo. É isso, professor. Eu queria te ouvir a respeito desse desgaste, né, das Forças Armadas. Há suspeitas de envolvimento em corrupção, em caso de corrupção, tem o caso emblemático das joias, desvio de joias, né, presentes para o acervo pessoal do presidente Jair Bolsonaro. Teve o suporte ao golpismo do 8 de janeiro, enfim. Qual o cenário, qual foi a conjunção de fatores que levou a gente, talvez, a esse cenário, a essa pesquisa até que a gente trouxe aqui? A minha impressão é que, de imediato, pelo tempo da pesquisa, deveu-se, sobretudo, à perda de apoio dos bolsonaristas, o que é péssimo para a democracia como um todo. Mas a questão dos militares, Gabriela, talvez é o nó gordo da República Brasileira. A República Brasileira começa com um golpe militar, o golpe do 15 de novembro. 2 anos depois do golpe militar de 15 de novembro, o Marechal Deodoro tenta dar um autogolpe, ele fecha o Congresso, há uma reação da Armada e ele renuncia, assume o vice-presidente, o Floriano Peixoto, que deveria convocar eleições, ele dá um novo autogolpe, permanece no poder, e mais do que isso, o primeiro esboço do que o bolsonarismo se tornou, na verdade, na República Brasileira, é o florianismo. E, Gabriela, o Floriano Peixoto, quando enfrenta a segunda revolta da Armada, ele não pensa duas vezes. Ele ganha a alcunha de Marechal de Ferro porque ele simplesmente mandou matar os adversários, mas matar mesmo, fuzilar, passar na espada, como se fazia na época. O romance do Lima Barreto, O Triste Fim do Policarpo Quaresma,
O fim do Policarpo é triste, porque no final do romance fica insinuado para o leitor que ele será fuzilado pelas tropas florianistas. Toda a história do Exército na República, sobretudo do Exército, que aeronáutica e marinha, a história do Exército é a história de uma presença injustificada e excessiva, sempre constrangendo a democracia, como ainda hoje ocorre. Você, professor, falou sobre história, né? Aqui no Brasil, historicamente, as nossas comemorações do 7 de setembro viraram uma espécie de propaganda, né, das Forças Armadas. Não deveria ser uma celebração cívica, com participação maior da sociedade civil mesmo? Como é que a gente caminha para isso? E também queria pedir exemplos de outras democracias, né? Porque em outros países, normalmente é justamente isso que a gente tem, né? Uma celebração cívica. Ótima lembrança, Gabriela. Olha, em relação à parada militar como uma espécie de demonstração de autoridade e o oposto da democracia, há o brilhante estudo dos anos 70 do Roberto da Mata, Carnavais, Malandros e Heróis, em que ele faz uma análise de vários rituais da sociedade brasileira, o carnaval e, entre eles, a parada militar. Sobretudo a partir da ditadura militar, o 7 de setembro se tornou uma clara demonstração de força do regime. E nós nunca conseguimos recuperar, de fato, o 7 de setembro. Se nós compararmos, por exemplo, com 4 de julho nos Estados Unidos, eu estudei nos Estados Unidos e dei aula nos Estados Unidos. O 4 de julho nos Estados Unidos não é uma parada militar. É, sobretudo, uma manifestação cívica. As pessoas colocam bandeira nas portas das casas, fazem almoços especiais. O 4 de julho é uma instituição norte-americana da cidadania, não dos militares. No Brasil, exatamente. Em vários lugares do mundo isso acontece. Por exemplo, 14 de julho na França é uma festa cívica. Claro, os militares não estão excluídos, mas não é prioritariamente uma demonstração de força dos militares. Essa me parece, é um dos dilemas principais da democracia brasileira. É uma democracia com um baixo nível de cidadania e, em boa medida, porque há um excesso de militarização. E há países em que as forças, os militares, né, a presença dos militares é mais forte. A gente pode dar esses exemplos também para entender realmente o contexto, né? Porque no Brasil, por exemplo, a gente não teve uma independência por meio da guerra, né? Não faz sentido a gente ter. Não faz sentido Claro, não é a nossa verdade histórica, né? Vamos dizer assim. claro. Mas olha, geralmente os locais em que as datas de independência têm uma forte presença militar não são locais marcados por democracia. Uhum. Há um exemplo, gente, acho que é muito importante. Na eleição presidencial em 2020, houve uma ocasião, você vai lembrar, Gabriela, como boa jornalista, em que o Donald Trump, em Washington, fez questão de tirar uma fotografia com uma Bíblia na mão numa igreja, porque antes havia manifestações do Black Lives Matter. E ele levou o comandante do Estado-Maior dos Estados Unidos, e ele compareceu, um general, todo fardado. No dia seguinte, o general deu uma coletiva, pediu desculpas à nação, porque ele disse: eu, como militar, não posso me imiscuir na política. A minha atitude foi equivocada. E os militares nos Estados Unidos foram fundamentais para que a tentativa de Donald Trump não tenha tido êxito. Então, vou repetir, Gabriela, em algum momento a sociedade brasileira, mas não é tarefa de um presidente ou de um partido. A sociedade brasileira, em algum momento, precisa ter coragem cívica para colocar os militares nos seus respectivos lugares. Local de militar é na caserna. Local de militar é no quartel. Militar não deve estar na política. Perfeita essa resposta, professor, porque justamente eu queria te perguntar, existe agora um gesto do governo federal, do presidente Lula, né, de aproximação com as Forças Armadas. Até falei aqui nos bastidores, antes da gente começar a conversa para esse episódio, que tem um podcast, o Medo e Delírio, em Brasília, que eu acho muito boa essa sonora que eles usam, que diz que o Lula é campeão mundial de conciliação, porque realmente ele tem esse perfil, né? Agora, você acha que é preciso fazer essa sinalização como o Lula tem feito às Forças Armadas nesse 7 de setembro? Você acha que Lula está certo ou que deveria ter uma outra postura em relação às Forças Armadas? Bom, vamos lá. Eu acho que deveria ter outra postura, Gabriela, mas vamos tentar aqui pensar juntos. Em primeiro lugar, a sua observação é perfeita.
Eu acho que o presidente Lula, e é bem importante que nós cheguemos a essa conclusão, estruturalmente, ele não é um político de esquerda, mas ele também não é um político de direita. Estruturalmente, o Lula se vê como um estadista. O ideal do Lula, na verdade, é trazer para o Brasil o que aconteceu na Espanha do Adolfo Suárez, em 1977, os famosos Pactos de Moncloa. Depois da morte do ditador, o generalíssimo Franco, houve um acordo na sociedade espanhola, todos se sentaram à mesa, incluindo o rei Juan Carlos, e estabeleceram uma série de acordos para transição política, mas também para reformas econômicas. Esse ponto, Gabriela, é fundamental, porque no Brasil houve algo similar em 1985, quando houve a transição da ditadura para a redemocratização. Mas o acordo feito no Brasil foi apenas no âmbito da política. Não houve nenhuma modificação no plano econômico. As mesmas elites continuaram explorando o Estado, as mesmas elites continuaram tendo todos os benefícios e não houve, de fato, uma reforma econômica. Me parece que no atual governo do presidente Lula, o terceiro governo, me parece que seria muito importante que, em algum momento, o presidente Lula compreendesse que essas conciliações macunaímicas que marcaram os dois primeiros governos do presidente Lula, de 2010, 2002 a 2010, essa ideia de que nós vivemos num país em que todos ganharão algo em algum momento, isso simplesmente não é mais a realidade brasileira, Gabriela. Nós temos uma polarização excessiva, nós temos uma pressão eterna sobre o governo, seja do Arthur Lira, seja do Roberto Campos Neto, seja dos militares, seja do mercado financeiro. Me parece que está chegando a hora no Brasil de que nós assumamos o conflito como protagonista. Agora, dizê-lo com todo cuidado, com toda serenidade. Conflito dentro das regras do jogo democrático, sem nenhuma ruptura, sem nenhum pronunciamento, nada. O que eu chamo de conflito, Gabriela? Sentar na mesa e explicar para o mercado financeiro que a taxa Selic não pode continuar sendo o absurdo que é, para que eles continuem se ganhando cada vez mais dinheiro sem investir em capital produtivo. E explicar para as famílias que, por exemplo, nos Estados Unidos, que é o modelo máximo dessas pessoas, o imposto de transmissão de herança, Gabriela, é 40%. No Brasil, é 4%. E explicar que nos Estados Unidos, os investimentos offshore pagam imposto. No Brasil, não pagam. E explicar que no mundo capitalista normal, quem tem um avião paga imposto. No Brasil, quem tem avião, iate, barco, não paga IPVA. Quem paga IPVA somos nós, classe média, que pagamos IPVA. Então, quando eu digo que nós precisamos, colocar o conflito na cena como protagonista, é simplesmente reunir todos numa mesa e conversar e dizer, olha, já fizemos a transição política, a reforma econômica nunca foi feita. Gabriela, chegou a hora. E dentro desse espírito, me parece fundamental que nós principiemos a colocar os militares nos seus respectivos lugares. Neste sentido, eu não vejo com bons olhos, não me parece que seja necessário, mais uma vez, beijar a mão dos militares. No orçamento apresentado ao Congresso para 2024, Gabriela, o Ministério da Defesa ganhou mais recursos do que o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde juntos. Isso não faz o menor sentido num país como o Brasil. Muito bom, professor, até porque os militares, a gente tem acompanhado, né, vieram atendendo a interesses pessoais e eleitorais do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Então, seria importante também que Lula, de certa forma, estivesse acompanhando de perto, né, como está o governo Lula, a respeito da segurança, né, do próprio presidente, que desde o dia 1, diversas entidades e órgãos tiveram que ser desaparelhados em função até dos 4 anos do bolsonarismo. Agora, é importante que essa conciliação, né, que Lula tenta fazer não passe esse recado, né, errado, de que as Forças Armadas e a política podem se misturar, porque a gente viu o perigo que isso oferece a uma democracia, como ofereceu nas eleições agora, né? E tem uma questão muito séria, Gabriela, que é preciso coragem cívica para tocar o dedo na ferida. E vamos lá. No século XXI é o século do avanço transnacional da extrema-direita, pelo menos por enquanto. No Brasil, como em nenhum outro lugar do mundo,
a extrema-direita se enraizou rapidamente em todos os níveis da sociedade. E mais do que isso, Gabriela, é o único lugar no século XXI em que aproximadamente 40 mil pessoas ficaram acampadas durante 60 dias diante de quartéis pedindo ditadura, rezando para pneu murcho, pedindo socorro para alienígenas. Bolsonaro no poder. O que eu chamo de dissonância cognitiva coletiva, isto é, uma percepção delirante da realidade, mas não é apenas puro delírio. Porque quando dezenas de milhões de pessoas abraçam delírio, Gabriela, continua sendo delírio objetivamente, mas do ponto de vista da realidade política vira fato e pode ganhar a eleição. Agora, como é possível que no Brasil, mais do que em qualquer outro lugar do mundo, a dissonância cognitiva coletiva tenha chegado a tal nível? Pois eu proponho, Gabriela, isso só aconteceu porque as Forças Armadas são corresponsáveis do delírio dos bolsonaristas. Mas como assim? Veja, imaginemos, façamos aqui uma imaginação. Imagine-se agora, Gabriela, não fique com raiva de mim, mas imagine-se agora que você é uma bolsonarista empedernida e que você está diante dos quartéis com chuva, com sol, usando banheiro químico, cantando, rezando para pneus e pedindo socorro aos alienígenas. Agora, imaginemos que você recebe a seguinte informação: as Forças Armadas acabaram de lançar uma nota oficial reconhecendo a legitimidade da manifestação. Gabriela, você que está diante do quartel, você considera que você está certa, não é isso? Claro. E não é à Agora, toa, né, professor? você, Acho que a gente pode até trazer, desculpa te interromper, mas só para por trazer essa favor, informação de que parte dos bolsonaristas têm divulgado nas redes sociais, na internet, imagens com o Fique em Casa, né? Que é uma chacota, inclusive, isso. a pandemia que levou à morte de milhares de pessoas, mas como uma espécie de recusa, né, de aceitar. Na verdade, eles estão bravos com as Forças Armadas, chateados porque não deram o golpe, é Isso. isso. É isso. E as Forças Armadas são corresponsáveis. Porque, seguindo nesse exercício de imaginação, eu vou voltar a essa questão do fique em casa, que é um ponto muito importante que você mencionou. Então, Gabriela, imagina você continuou se radicalizando, porque você viu o apoio do general que não permitiu que a Polícia Militar desmontasse o acampamento, e você viu o apoio das Forças Armadas nessas notas oficiais. Então, você continuou se radicalizando. Você se encaminha para a sede dos três poderes. Quando você começa a caminhada, você se preocupa e você pensa com você mesmo: será que eu conseguirei chegar lá? Mas quando você vê que a Polícia Militar do Distrito Federal, na verdade, não somente não impede que você chegue à sede dos três poderes, mas literalmente faz uma escolta para a sua peregrinação, você realmente acredita com você mesma que você tem total razão, não acredita? Claro, claro, esse é o Então, recado, né? é o recado, Gabriela. Então, no Brasil, nós temos que dizê-lo com coragem cívica. Os generais que permitiram que, diante dos seus quartéis, um crime fosse cometido e as forças de segurança que apoiaram os acampados diante dos quartéis são corresponsáveis dos atos terroristas do 8 de janeiro. Você mencionou um ponto muito importante, Gabriela, eu gostaria de aproveitá-lo, que é muito importante o que você disse. Tem esse post que domina agora, que agora domina os grupos de WhatsApp bolsonaristas, que é luto, fique em casa, se sair, use roupa preta. Me acompanha, Gabriela, veja como é que funciona a mentalidade da extrema-direita e como eles são mais sofisticados do que nós pensamos. E você matou a charada. O fique em casa era quase que um lema progressista e do campo da esquerda democrática para tentar salvar vidas. Contra o fique em casa, a extrema-direita brasileira fazia questão de aglomerar e, sobretudo, questão de usar de maneira deliberada a máscara sempre equivocadamente, ou no queixo ou na testa, nunca protegendo e não usar. Então, o que eles estão fazendo agora? Olha que interessante, Gabriela. Isso quem estudou muito bem foi uma professora de Santa Catarina, Letícia Cesarino, brilhante professora. Ela tem um livro chamado Mundo às Avessas, em que ela mostra que boa parte da força da extrema-direita é que a extrema-direita pega uma ideia, um símbolo que é comum a todos, mas inverte completamente o sentido. Então, o fique em casa, que para nós era uma questão de fraternidade,
para não contaminar a ninguém e esperar que o mais rapidamente possível a doença fosse resolvida, para eles agora o fique em casa é um protesto contra a democracia. Mais do que isso, eles dizem, nesse mesmo post que você citou, eles dizem assim: se sair de casa, use roupa preta. Agora, olha até onde chega a sofisticação da extrema-direita, Gabriela. É que você é muito jovem, mas para minha geração, esse elo de saia de casa com roupa preta lembra os caras pintadas. Quando o Fernando Collor de Mello, lá atrás, quando ele estava em vias de sofrer o processo do impeachment, ele pediu, no último gesto de salvação, que as pessoas saíssem às ruas com uma cor amarela, para mostrar patriotismo e apoio ao Collor. Espontaneamente, as pessoas saíram às ruas, entre elas eu, era jovenzinho, as pessoas saíram às ruas com roupa preta, luto pela presença do Fernando Collor. Portanto, quando eles pedem que as pessoas saiam de roupa preta, a necessita é o impeachment, não do Collor, do Lula. Então perceba, Gabriela, como é que eles manipulam com grande sofisticação esses símbolos que são comuns. Nossa, sem dúvida, professor. E falando em símbolos, eu acho que vale a pena trazer aqui também o esforço do presidente Lula para tentar resgatar os símbolos nacionais depois desses 4 anos de governo Bolsonaro, as cores da bandeira, né? Tem a campanha também do 7 de setembro exaltando a democracia e houve um investimento nisso, inclusive um investimento financeiro mesmo de 3 milhões de reais, mas que ainda é menor, inclusive, vale a pena dizer aqui, do que o ex-presidente Bolsonaro investiu em 2022, tá? 300 mil reais a menos. E tem um eixo temático também presente que está presente inclusive nos desfiles, que é o de paz e soberania, ciência e tecnologia, saúde e vacinação e a defesa da Amazônia, agora em 2023. Como é que você avalia essas medidas, vamos dizer assim, professor? É um primeiro passo para esse resgate ou ainda vai ser muito difícil, pelo menos nesse primeiro 7 de setembro do primeiro ano de governo Lula? É um primeiro passo muito importante. Eu acho que esse passo foi rigorosamente fundamental. E é curioso, Gabriela, porque é um passo muito inteligente, porque usa contra a extrema-direita os recursos da extrema-direita. Veja, se a extrema-direita inverte o sentido, o que o governo tenta fazer agora é inverter a inversão, isto é, voltar ao sentido original. Ora, a camisa amarela da seleção brasileira sempre foi motivo de alegria, foi motivo de união. Era um dos raros momentos em que o povo brasileiro de fato se unia, assistia os jogos juntos, todos saíam às ruas de camisa amarela. Havia nos subúrbios do Rio de Janeiro, onde eu cresci, havia um costume muito interessante. As ruas se enfeitavam e havia um concurso muito animado para saber qual era a rua mais bem enfeitada para a Copa do Mundo. Nossa, Você via a cidade do Rio de Janeiro... hoje em dia a gente quase não vê isso, né? Me dá uma saudade, assim. Era muito bom ver as ruas enfeitadas. É uma saudade, né? Você andava no Rio, em todo o Brasil, tinha as bandeiras do Brasil, com as bandeirinhas do Brasil, havia bandeiras gigantescas, as pessoas pintavam a bandeira nacional nas ruas, todos se reuniam de verde e amarelo para celebrar a seleção brasileira. Nós precisamos recuperar esses símbolos. O hino nacional, ele é um hino nosso, ele não é da extrema-direita, ele também não é do PT, ele é um hino da nação. Aqui, a visão de estadista do Lula é muito correta. É preciso governar para todos, e para governar para todos só há uma forma. Nós temos que ter símbolos comuns. O símbolo da bandeira não pode ser apropriado pela extrema-direita bolsonarista. Esse gesto eu vejo de maneira muito positiva. Até porque ele está associado a uma série de causas fundamentais: ciência, vacinação, Amazônia, soberania e paz. Me parece um gol de placa essa iniciativa. Que é o que a gente deveria estar discutindo, né? E a gente perdeu muito tempo Isso. focado em outras coisas, né? Em outras cortinas de fumaça, inclusive, para não discutir políticas públicas, democracia, o que tem que ser discutido, na verdade. Professor, uma última questão, mas eu acho que é importante, porque talvez seja a primeira grande ocupação em Brasília, o primeiro grande evento depois da posse do presidente Lula, e também depois a gente teve cenas horrorosas, né, do 8 de janeiro,
E os últimos 7 de setembro que a gente teve também foi de muita tensão política. Eu me lembro de muita gente que queria fazer ato contra, né, indo na contramão do bolsonarismo, e tinha muito medo de ir às ruas. Existia todo um medo, né, um clima de medo muito intenso, principalmente entre os progressistas. Só lembrando que esse videocast que a gente está gravando hoje vai ao ar no dia 7 de setembro pela manhã, então pode ser que o cenário mude em algum sentido, mas eu quero perguntar a respeito da segurança, porque foi montado um gabinete de crise, inclusive, por conta da preocupação com a segurança, né, dado o histórico que a gente teve nesses últimos anos. Então, quando que a gente vai conseguir ter uma situação, talvez, uma sensação de normalidade no 7 de setembro? Vai levar tempo, mas tem que começar. E me parece que é muito importante este 7 de setembro, agora, pelos temas associados a ele, pelo espírito de recuperar símbolos comuns. Você pode ser de esquerda, você pode ser de direita, você pode ser de centro, você pode ser liberal. São posições legítimas válidas no campo democrático. Independentemente de você ser de direita ou de esquerda, o hino nacional, a seleção brasileira, a camisa verde e amarela é um símbolo comum. Se não houver símbolos comuns, não há nação. Num texto notável, um poeta francês, o Ernest Renan, ele escreveu uma vez uma frase linda, Gabriel. Ele disse assim: a nação é um plebiscito diário a que nos submetemos todos os dias. Olha que bonito. Quer dizer, a nação é um plebiscito diário porque se nós perdermos os símbolos comuns, deixa de haver Brasil, deixa de haver nação. O que há, na verdade, seriam apenas grupos e facções, que é o que nós vivemos nos 4 anos do governo Bolsonaro. E talvez o principal prejuízo do governo Bolsonaro, entre tantos outros, tenha sido precisamente essa divisão tão radical, nessa concepção tão dicotômica do mundo. Porque para a extrema-direita é assim: eu, os meus, no caso do Bolsonaro nós já sabemos, eu, os meus e os meus cúmplices, e os outros. E os outros não têm sequer direito a existir. Nós precisamos recuperar um país em que nós estejamos juntos, precisamente porque somos diferentes. A graça do mundo é a união do que é diferente, e não a repetição eterna do mesmo. Excelente, professor. João César de Castro Rocha, que é autor do livro Bolsonarismo, da Guerra Cultural ao Terrorismo Doméstico. Muito obrigada, professor. Foi um prazer, assim, imenso te ouvir. É muito bom ouvir uma leitura tão lúcida desse cenário que a gente tem no Brasil, para a gente poder olhar para frente, né, e finalmente deixar para trás esses anos aí de obscurantismo. Um abraço grande, seja sempre bem-vindo aqui ao Em Detalhes. Muito obrigado, Gabriela. Foi um prazer dialogar com você. Seguiremos dialogando. Um abraço grande e muito obrigado. Até a próxima, professor. O videocast Em Detalhes fica por aqui, e antes eu tenho um recado bastante importante para você, porque o nosso portal, o portal de notícias do ICL, está quase pronto para ser lançado, e para ajudar a acelerar esse processo, a gente precisa trazer novos membros para a nossa comunidade, então a sua ajuda aqui vai ser fundamental. O ICL é o único veículo no Brasil com zero publicidade, que é 100% financiado pela sua comunidade. Então, você pode se tornar agora mesmo um membro do ICL e fortalecer o jornalismo verdadeiramente independente. A sua assinatura no ICL dá acesso a mais de 200 cursos com professores renomados no Brasil e no mundo, e também conteúdos exclusivos. Por exemplo, nessa Semana da Independência, a gente convocou o nosso time de jornalistas, a nossa super equipe, para debater temas fundamentais da liberdade de imprensa. São nomes como Heloísa Vilela, Leandro Demore, Guga Noblar, Cris Serra, Chico Pinheiro e também o Chico Sá, todos juntos com o ICL na guerra pela independência. Vem lutar você também do nosso lado, então, se tornando um membro agora do ICL em icl.com.br. O próximo episódio do Em Detalhes vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a programação do ICL Notícias, sempre de segunda a sexta-feira. Você pode também ativar o sininho para receber o Em Detalhes, receber um aviso de que o programa está começando, e também dar um like para a nossa transmissão. Você também pode acompanhar o Em Detalhes no formato podcast. E aí, você fica bem informado
antes, porque na verdade o episódio que vai ao ar nas plataformas em formato de podcast, ele já fica disponível logo cedo, assim que você acorda. Inclusive, vale a pena você procurar ouvir nesse formato, porque tem um conteúdo um pouco mais diferenciado. Fica a dica, vai lá ouvir para entender do que eu tô falando. E você pode favoritar na Deezer, se você prefere ouvir nesse aplicativo, dar 5 estrelas no Spotify, deixar o seu comentário, a sua avaliação, o seu feedback para mim. Eu tô sempre de olho. E claro, você pode sempre me escrever nas redes sociais. Um beijo e até a próxima. Estamos em guerra pela independência. Eles atacam, tentam nos intimidar, usam as estruturas de poder para distorcer a realidade. Mas não vão nos calar. A gente não se curva, a gente vai à luta. Em um sistema viciado em meias-verdades, nós somos a resistência, nós queremos a verdade. Por isto, levantamos a bandeira da independência. Independência para fazer um jornalismo corajoso, para colocar o dedo na ferida, para denunciar os abusos e as injustiças. Somos independentes dos donos do capital, dos poderosos e das grandes corporações. Aqui é publicidade zero. Só assim honraremos o nosso compromisso com a denúncia. Com a liberdade total de opinião. Essa guerra não é fácil, é cruel, mas com seu apoio e luta, seremos cada vez mais fortes. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Fortaleça o jornalismo verdadeiramente independente. Sendo membro do ICL.